Agora mesmo estávamos em uma reunião e nesta reunião que a nossa irrequieta mente que sente tanta atração por trivialidades, tem certas práticas que os mestres nos ensinam que nós devemos considerar que são práticas que precisam ser executadas e que eu não estou aqui a dar conselhos com base no ouvir dizer, mas eu tenho sempre o cuidado de, nessa reunião, tratar com vocês de coisas que eu provei, eu testei e que deram certo. Só parece que eu atingi o alvo, atingi a mosca, que nós todos sabemos que nosso grande ideal é alcançar a meta suprema dessa união que deveremos realizar com Deus dentro de nós, com o Cristo em nós. E dedicamos esses meses todos falar da importância da renúncia no sentido como compreende
os mestres do Mandalam, a prática da impessoalidade, como nos indica os grandes do Shuddha-dharma, a prática da impessoalidade nas nossas relações sociais com amigos, parentes, irmãos, enfim, família e o povo de uma maneira geral. Também demos grande importância à convergência na nossa vida, enfim, foram muitas as indicações e eu sinceramente não sei o que é mais importante de tudo isso que eu tenho falado nos últimos tempos. Eu só sei que não é importante o que mais se indica que são disciplinas de supressão dos pensamentos, é uma coisa que eu compreendi, acredito que de maneira razoavelmente profunda, que nós deveremos nos dedicar a práticas que incapacite a mente de viver atraída por trivialidades e ao mesmo tempo que incapacita a mente de viver atraída por estes apelos externos, tolos, triviais da vida, que simultaneamente capacite a mente para ser atraída por pensamentos que auxiliem nesse dificílimo processo de se alcançar a meta suprema. Eu acabei de ter uma reunião que durou a tarde inteira, na qual falamos deste tema.
da qualificação da nossa mente, da purificação da nossa mente, da purificação da nossa mente, para que ela seja facilmente atraída pela divina presença do sagrado dentro de nós. São tantas coisas nessa vida que estimulam a mente a se desviar deste grande ideal, que eu acho que falar deste tema que hoje nós trataremos é mesmo falar de algo assim, capital, fundamental, basilar, sei lá que termo eu uso. O fato é que na prática, eu sei que todas essas disciplinas que eu tenho apresentado a vocês, se devidamente praticadas, ela verdadeiramente sutiliza a nossa mente a se regozijar, a se deliciar, a se entregar com facilidade ao pensar na essência, no Atma dentro de nós. E hoje de tarde, tratamos a tarde inteira o Brahma Vibhuti Dharma Gita, que trata das excelências divinas. As excelências divinas. E eu dei o exemplo das pessoas que mesmo sem o nome de Sudadharma, eu era criança, veraneando na Calaya Nova, numa casa que meu pai tinha de férias. Os filhos dos veranistas, todas as noites, cada um levava uma esteira e se deitava no chão para contemplar o céu. E eu, como era uma criança assim, muito curiosa, eu colecionava já naquela época, com 10, 11 anos, uma revista que eu considerava uma coisa fantástica, chamada Teknirama, o nome da revista, que eu colecionei do primeiro ao último número da revista, que tratava de coisas fantásticas da ciência.
Então, para mim era fácil, com esses 11, 12 anos, de comandar aquelas crianças todinhas nas noites escuras da Atalaia Nova, com aquele céu esplendoroso. Era fácil para mim conduzir aquelas crianças, todos deitados no chão, de barriga para cima, observando o céu, e eu falar para eles, mesmo numa época que eu não sabia, quer dizer, que eu não era consciente de que estava me exercitando para uma preparação para o futuro. Eu levava eles a refletir sobre a imensidão do universo. E ficava ali 2, 3 horas com eles, coisa que nós nos iniciamos. Era acabar o jantar, todo mundo corria para o meio da praça, que era um campo grande, para estirar a esteira e nos deitarmos nela para observarmos o céu. Alguns até dormiam, escutando aquelas histórias que eu contava, que eu via na revista. Dizendo a eles que coisas assim. Imagine vocês que a estrela mais próxima que tem da Terra é a estrela próxima. E que se ela hoje se extinguisse, a sua luz ainda continuaria durante 20 e tantos anos viajando pelo espaço a uma velocidade estupenda, que é a velocidade da luz, e mesmo assim, nessa estupenda velocidade, ela demoraria 20 anos ainda nos dando a sua luz. Eles ficavam impressionados. E eu, que tinha o hábito de ler a revista e outras mais, livros como O Átomo, de Fritz Kahn, um fantástico livro que eu não tenho dinheiro para comprar. E ele trazia muita coisa sobre o mundo macrocósmico e microcósmico, coisas assim fantásticas. E eu não sei como nasci com aquele dom de conversar com eles sobre isso. O fato é que a gente que da Atalaia Nova tinha o hábito de brincar de esconde-esconde, de pega-ladrão, de várias modalidades de brincadeira, mas eu tenho que dizer a vocês que de todas as brincadeiras, a predileta de todo mundo era olhar para o céu para escutar essas histórias que eu contava. Então,
carinho que é de dizer a eles que certas estrelas que ainda aparecem no céu, a sua luz, elas já se extinguiram há muitos milhares de anos, e apesar disso ainda vemos ela no céu, vemos a sua luz, porque a luz, apesar de submetida a uma velocidade extrema, ainda viaja pelo espaço há tanto do tempo. Então, que eles imaginassem que distância era essa que as estrelas estavam. Então, nas vivências que eu fazia aqui com os adultos da instituição, na fazenda, eu reproduzia essas práticas que nós fazíamos quando criança, conversando sobre uma série de coisas grandiosas, sabe? Coisas grandiosas. E é interessante era eu observar que aqueles meninos que escutavam essas histórias e que contemplavam o céu todas as noites, mas uma coisa assim muito interessante que eu observava, como eles mudavam, como eles transformavam suas vidas, como seus gostos, às vezes gostos assim muito tolos, como aquela contemplação ou aquelas contemplações que fazíamos, faziam eles mudarem totalmente a vida, ao ponto dos pais me perguntarem: o que é que você faz com esses meninos? Que esses meninos estão diferentes. A prática era essa. A prática era essa. E eu lia aquela revista e levava para eles as coisas mais curiosas, coisas mais fantásticas que vocês puderem pensar. Sabe? E eu via que aqueles meninos purificavam as suas mentes, e suas mentes deixavam de apreciar coisas tolas, e a mente começava a se interessar pelas coisas mais profundas da vida. Isso que eu estou falando deles, de mim. Mas eu tinha tão poucas atrações na vida, sabe? Eram tão poucos os meus desejos que eu muitas vezes era obrigado a me interessar por uma coisa. Obrigado. Porque senão eu levava castigo, sabe? E eu não sabia por que isso ocorria. Eu vejo que eu estava numa prática yógica no mais alto nível sem saber. Sem saber. Todas aquelas excelências faladas no Bhagavad Gita, pode ficar ciente, eu não conhecia a Gita. Mas aquelas coisas todas, sabe, faladas lá nesse capítulo, eram coisas que se tornaram objetos da nossa contemplação. A nossa contemplação. E eu via a eficiência
e acostumar a mente em pensar grande, em pensar alto, em pensar em coisas puras, sabe? Em coisas divinas, em coisas sagradas, uma coisa impressionantemente poderosas para fazer a mente ser atraída por coisas de natureza elevada. Na época eu não conhecia nada sobre o Atma, nada sobre o coração, mas a nossa vida era qualificada. A gente começava a garantir de um jeito, e quando aquela porção de menino, que era para mais de 60 crianças, quando eles terminavam o veraneio, eles estavam totalmente diferentes. No clube de geologia, era do mesmo jeito. Nos nossos acampamentos, eu fazia eles se exercitarem nessa arte da contemplação do universo. E que coisa importante foi a minha infância. Que coisa importante foi levar aquelas crianças a uma purificação sem nem saber que o que eu estava fazendo estava criando poder nas mentes daquelas crianças. E interessante é o que eu disse a vocês. Como eu tirei elas do esconde-esconde, das brincadeiras de passeio 15, de pauzinho queimado, dos jogos de baralho, praticamente eu fiz eles naturalmente optarem por uma vida pura, por uma vida profunda. Vou crescendo, chega a época do conhecimento do Suradharma e eu vejo que essa contemplação, esse pensar nas excelências divinas, mas é uma coisa que sempre eu levei isso muito a sério. Todas aquelas tintas, todas aquelas formas elevadas de exercício mental, naturalmente eu fiz isso durante toda a adolescência e toda a infância. Imagine que com a criação do clube de geologia, eu fui com 45 crianças para a Escola de Minas de Ouro Preto, com convite dos geólogos dessa Universidade de Ouro Preto. Lá ficamos 15 dias e não teve um só pai que não confiasse que eu, com 14 anos, conduzisse essa meninada todo dia na viagem em um ônibus que foi doado pelo governador do estado de Sergipe na época. Mas era uma coisa tão impressionante, o funcionamento, o comportamento daquelas crianças,
que os pais todos me confiavam nessa viagem. Antes da viagem, me confiavam de eu passar 3 meses viajando a pé com essas crianças pelo estado do Sergipe. Então, eu não tinha nenhuma dificuldade em lidar com aquela meninada toda. Então eu era o mais velho, apenas com 14 anos. Não tinha dificuldade. E tudo isso eu devo a essa prática da contemplação das excelências divinas, sabe? E ligado a nada disso a Suda Dharma que eu não conhecia. Quando tudo iniciou naquela nova, que eu comecei a lidar com aquela sessão de hippie naquela nova, tudo fumando maconha, consumindo cocaína, e aquelas coisas todas naquela nova. Mas é uma coisa muito interessante, como eu conseguia mudar aqueles hippies todos, como eu fazia eles mudarem o foco, deixarem de considerar uma coisa importante, o consumo da droga, né? E do mesmo jeito fazia uma fogueirinha, como eu fazia na época da infância, e nos sentávamos ali diante daquela fogueirinha mais uma vez para conversar sobre essas excelências, sobre essas misteriosas coisas do universo. A quantidade de hippie que mudaram de direção na vida, muito grande. Muito grande. Foi aí que iniciou a nossa instituição. E que hoje eu queria incluir essas práticas, como a impessoalidade, a prática da renúncia, a prática, tudo isso que eu já propus esses meses todos, incluir esse modo de viver, esse modo de funcionar, observando cuidadosamente essas coisas fantásticas do universo, essas coisas fantásticas que a gente vê na natureza, coisas incríveis. Quantas noites eu saí com esses meninos para a costa do oceano, que a gente chamava da costa, a orla. Lá nessa orla, a gente se sentava para conversar. A minha gente, eu tenho a impressão que muito pouca gente conversou como eu conversei nessa vida. Eu já converso desde criança. E as conversas eram todas elas dessa natureza. Então eu não sei como é que eu nunca tive tempo para namorar, nunca tive tempo para dançar. Triste da mulher que fosse dançar comigo, que era capaz de perder o dedo do pé. Nunca tive tempo de nada interessante dos meninos comuns. E a quantidade de crianças que eu arrebanhei nessa vida é muito grande para que ela se atraísse por algo mais sutil, por algo mais de natureza mais elevada. Vem aí na ordem, o projeto Bambá, e mais uma vez eu conduzo 30 crianças
durante 3 anos e eu não achei nenhuma dificuldade em conduzir essas 30 crianças. Nenhuma dificuldade. Eu cozinhava com eles, eu dava a eles o café da manhã, eu dava a eles o almoço, eu dava a eles o jantar, eu dava a eles, mandava eles para a escola, ensinava eles a esculpir em madeira. Nunca tive nenhuma espécie de problema com esse menino. Eu às vezes fico assim meio impressionado, sabe? De ver as mulheres de atualmente têm um filho, sabe? E que para criar esses filhos necessitam do apoio integral dos avós, sabe? Uma coisa impressionante. Eu fico impressionado. Porque como homem, eu nunca tive dificuldade de lidar com eles 30. Fazia tudo com eles. Artesanato, exposições, trazia eles para Aracaju, no caminhão, para visitar o oceanário, museu. Esses meninos não me davam nenhum problema, que as mentes deles estavam educadas para se deliciarem de outras coisas. Outras coisas. Ainda hoje eu já, com a idade que eu estou, encontro com essas pessoas, hoje já quase todos casados, com filhos, sabe? E quando se encontram comigo, às vezes choram, sabe? Se recordando das maravilhas que foi a época do projeto, sabe? Quando eu me encontro com alguém que participou do clube de geologia, quando eu encontro com alguém que participou desses 15 dias na Universidade de Ouro Preto, sei não. É tanta coisa maravilhosa, tanta emoção que eles sentem, é tanta saudade que eles sentem daquele tempo em que eles foram levados de uma maneira muito natural a se deliciarem de coisas mais puras, mais elevadas, mais próximas do seu sagrado que está dentro de nós. Então, eu digo a vocês, espero que vocês não considerem que eu esteja aqui numa sessão de exibicionismo, sabe? Mas eu quero dizer a vocês que tudo que eu estou falando a vocês, dessas práticas que eu executei e que cheguei não a uma grandiosa realização, um samadhi, sabe, a um estado de enlevo muito alto. Não. Mas eu digo a vocês uma coisa. Eu sei o que é o coração na prática. Eu sei o que é o coração na prática. Eu conheço na prática a energia do coração. E se sei que eu perdi esse rival muito cedo por causa da crise que nós vivenciamos, se a Natran, diante da distância que lhe dava pouca instrução, pôde me dar a não ser naqueles 30 dias lá na Índia,
e eu responsabilizo tudo que eu realizei na vida a essas coisas que intuitivamente eu fui seguindo e nunca sozinho, sempre com muita gente ao meu redor, sabe? Sempre muita gente, muito. Agora é interessante dizer a vocês que as crianças se atraíam muito mais por essas práticas do que os adultos da instituição, muito mais. Para mim era uma coisa tranquila pegar aquelas 60 crianças na Talar Nova, de 12 anos de idade, de 11, e botar eles todinhos deitados no meio do campo para contemplar. E hoje é tão complicado levar os adultos a entenderem que a realização espiritual continuará sendo uma coisa virtual, porque as pessoas não sentem como uma necessidade a purificação mental. O grande ideal da ideação transcendental, ninguém chega da noite para o dia. Só chega se durante anos e anos a fio fizerem este exercício maravilhoso da purificação da sua mente. Essa mente requieta, essa mente que nos desvia, essa mente que se sente atraída pelas bestialidades da vida. Interessante. Essa mente tem um lado que pode, quando purificado, se voltar para dentro e perder a capacidade de ser atraída pelos prazenteiros apelos da vida, e ser atraído pela maravilha que é a vida interna. É possível, e se isso foi feito persistentemente, disciplinadamente, tudo isso, irmãos, realização não é ilusão. A realização é possível. Agora, só não é possível para aqueles membros da instituição que fazem com as mãos e desmancham com os pés. Sabe? Que realizam todos na vida, não praticam. E ficam nessa insistência, argumentando e argumentando que são incapazes nessa vida de se dedicarem à verdadeira vida. Coisa impressionante. E o que eu vejo é algo que é até, não sei se é correto eu dizer, mas é uma coisa decepcionante. Os membros da instituição
terem na mente ou terem na mão a joia preciosa de tantos conselhos eficazes que levarão inevitavelmente, inexoravelmente à realização espiritual. Mas é tão pouca prática, sabe? A prática precisa ser mais persistente, sabe? A prática precisa ser mais persistente. E eu digo a vocês, eu estou começando bem devagarzinho um novo projeto na fazenda com crianças, porque eu tenho saudade de lidar com crianças, porque eu nunca vi tanta da facilidade como eu tenho de dialogar com elas e de fazer elas ficarem, sabe, absortas naquilo que eu estou falando, de levar elas a reflexões profundas. Interessante, é muito triste eu ter que dizer isso. Os adultos me dão muito mais trabalho de serem atraídos pelas verdadeiras práticas espirituais, sabe? Muito mais. Muito mais. Eu deveria ter deixado o trabalho com os adultos para outras pessoas fazerem, outras instituições fazerem. Eu deveria, desde o início até hoje, lidar só com crianças. Eu tenho certeza que o resultado teria sido muitas vezes mais cheio de valor. Lidar com criança. Lidar com criança. Não sei. Para a gente ensinar a um adulto, a gente tem que primeiro passar pela fase de como diz um grande poeta, quando ele diz: é preciso conscientizar os adultos que nós temos um mundo a destruir. E para destruí-lo é preciso força. É o mais que eu tenho conseguido com os adultos, é levar eles a se convencerem de que esse mundo de conceitos que eles têm, eles precisam perder. Eles precisam perder. Já com a criança é muito diferente. É uma xícara vazia que a gente pode botar, encher com um certo conteúdo. Se aquilo for feito de coração, aquilo produz um efeito imenso. Nós estamos criando um trabalho com criança na fazenda, que eu por causa dessa enfermidade que eu estou assim, sem fazer como eu fazia no passado, sabe? Que na verdade Deus me deu de bandeja um grupo enorme de crianças que foram atraídos para a fazenda agora
por causa de uma bola de futebol de salão e de uma quadra. Quando eu menos espero, eu estou com 40 crianças assim, ó, totalmente abertas para aprender. E eu mesmo doente, eu digo a mim mesmo todo final de semana, eu não posso perder uma oportunidade dessa. Essas crianças me pediram a quadra e uma bola de futebol de salão para todo dia de sábado se reunirem lá. Quando eu menos espero, olha o grupo formado. Essa coisa complicada que é reunir um grupo. Olha o grupo formado de praticamente 50 crianças. E eu digo, eu tenho que aprofundar essa transcendência da doença que eu estou, de não perder essa oportunidade, porque tem crianças incríveis nesse meio. Só o fato de que a metade deles não estavam na escola, e por causa da bola de futebol de salão, foi proposto a eles que para fazer parte do projeto eles tinham que estudar, e todos já entraram na escola, pronto. Só isso é muita coisa para mim. E agora eu tive apenas uma reunião com eles. Que quem está fazendo as reuniões é um outro grupo, mas eu gostaria de tomar a frente disso, de recriar o projeto Bambá novamente. Eu vou deixar com o mesmo nome mesmo. Vou recriar aquelas 7 oficinas que faziam parte do projeto e vou fazer tudo com eles, com aquela idade que eles têm. Amanhã mesmo, quarta-feira mesmo, eu estou chegando na fazenda e contratei um trator para um pedaço de terra, de 3 tarefas de terra, sabe? E eu vou fazer uma roça de macaxeira com eles. 50 meninos com enxada na mão, eu faço uma roça de 5 tarefas de terra como eu fiz no passado. E eles vão produzir macaxeira para comerem o ano inteiro. Porque eu fiquei surpreso na reunião que eu tive no sábado passado. Todas essas famílias dessas crianças vivem do Bolsa Família. Todas as famílias vivem do Bolsa Família de R$117 mensalmente. Então, eu vou fazer, eu não sei como é que eu vou pegar e enxar, como eu pegava no passado com eles. Fazia roça de macaxeira, roça de inhame, plantava feijão, plantava milho, plantava tudo o ano todo. Um grupo das 30 crianças. Esse ano eu comecei para nós na fazenda. Fiz uma roça de milho, que o milho todo foi debulhado, guardado em tonéis de plástico, e todo o milho consumido na fazenda para cuscuz, para fazer um leleu, para fazer um mingau, para fazer isso e aquilo, é o milho que nós plantamos. Mesmo assim, é o milho que nós consumimos, é o milho que nós plantamos. Eu vou fazer uma roça com eles. Eu vou fazer uma roça com eles. Fazendo 3 tarefas de macaxeira, dá para a gente vender essas 3 tarefas de macaxeira. Por exemplo, eu vendi meia tarefa de macaxeira que eu plantei o ano passado.
para poder ajudar no combustível na viagem, eu vendi a roça de macaxeira por R$800, meia tarefa. Quer dizer, uma tarefa de macaxeira, R$1.600 vendido a um atravessador. Mas se eu fizesse como eu fazia no projeto Bambam, que era encher o trator de macaxeira e sair pela rua do povoado vendendo, eu venderia pelo dobro. Porque do jeito que eu vendi essa semana, sai mais ou menos o quilo a R$2. Na rua está sendo vendido a R$3,50. Mas eu não tenho mais saúde para isso. Mas eles têm. Daqui a 8 meses eles estão com a roça produzindo. Todos eles já têm milho para comer o ano todo. Todos eles já têm feijão para comer o ano todo, que eu imagino que é a mão de obra de 50 meninos bem conduzido. Faz coisas que vocês não imaginam. Dizia meu pai que serviço de menino é pouco, mas quem enjeita é louco. Então vou criar. A quarta-feira, quando eu chegar na fazenda, o trator vai estar lá. Para a terra toda, gradear a terra toda, que já está chegando a chuva, e eu vou fazer uma bela roça com eles, e dei o introito disso no ano passado. Que acabei de vender a roça de macaxeira toda barato por R$800. Então, irmãos, vocês não sabem o que é passar um dia todo com esses meninos na roça, todo mundo trabalhando. É um chinta maravilhoso. É um karma chinta maravilhoso. Fazer eles fazerem a roça, tudo alinhado, com todas as leiras, tudo, sabe, perfeitamente alinhados, tudo na mesma altura. Sabe, plantando tudo da maneira devida, para que aqueles pés plantados, todos eles brotem. Isso é karma shinta. É o reto pensar na ação, que é outra coisa poderosíssima. Então, eu quero dizer, como é que eu posso fazer uma roça com vocês? Como é que eu posso jogar com vocês futebol de salão? O que é que eu posso fazer como adulto? É isso aqui, é essa reunião de conversa. É só isso que eu posso fazer. É chegar aqui e conversar. Chegar aqui e conversar. Passar anos e anos conversando e depois, meu Deus do céu, que coisa interessante. As pessoas aqui e as pessoas em suas casas. Uma coisa nas práticas aqui, outra coisa na vida real. Então, é uma coisa desanimadora. É desanimador. Lidar com adulto é coisa desanimadora. E mesmo porque essa semana eu disse a uma pessoa, eu fiz uma demonstração a um membro da instituição, sabe? A um desses membros que foram consagrados para dirigir a instituição com a minha partida para os planos invisíveis para alguns, sabe? Eu disse, você não dá para receber instrução de um instrutor. Você está querendo me transformar no marido, e eu não sou. Se eu quisesse ser marido, eu tinha me casado. Eu não sou marido. Sabe por que eu disse isso?
Porque qual é o interesse do marido senão agradar a esposa? Qual é o interesse da esposa senão agradar o marido? Será que esse é o interesse do instrutor, de agradar? Se ele tiver uma relação com o estudante, com esse espírito de querer agradar, ele é amigo, ele é esposo, ele é esposa, ele é qualquer coisa, menos instrutor. O instrutor não liga para isso. O instrutor só liga para que o outro, por amor, cresça. Nada mais interessa a ele. Não importa para ele se ele vai agradar ou desagradar. Afinal de contas, não é uma relação de interesse. Não é uma relação onde existe necessidade um do outro. E, portanto, onde houver necessidade, há falsidade. Onde existe necessidade, existe falsidade. O amor não pode proliferar num ambiente de necessidade. Nunca. Não pode proliferar. É por isso que eu disse a essa pessoa, eu não sou seu marido. Eu não sou seu marido. A sua vida me interessa muito. Mas o que me interessa mesmo é o seu progresso. É a sua. E eu vejo que aqueles que vão ficar no meu lugar quando eu partir, eu tenho preparado nesse sentido, sabe? E tenho visto como essas pessoas se ofendem diante da admoestação, viu? Como é grande o despreparo para uma vida verdadeiramente de discipulado, sabe? O despreparo total e absoluto para uma vida de discipulado. Eles estão preparados para uma vida de amizade, de casamento, de outra coisa qualquer, mas não de professor e aluno, sabe? De estudante e de instrutor. Não estão preparados para isso. Eu nunca vi uma capacidade tão grande de se ofender como é das pessoas. Ao ponto de que eu digo, quem é na instituição que eu me dirijo, dando vazão a essa minha vontade de instruir? Quase ninguém. Porque quando eu faço uma admoestação verdadeira diante de um grande equívoco perante a doutrina, perante os ensinamentos espirituais, as pessoas se ofendem. Sabe o que é isso? Criancice espiritual. Que não deveriam se ofender nunca. Deveriam saber que instrutor não é para agradar ninguém. Não é para agradar ninguém. Se ele verdadeiramente ama o estudante, ele exige do estudante. Por isso que Jesus no Evangelho diz: trato com austeridade os que eu amo. Trato com austeridade os que eu amo. Isso não é verdade do mundo. Isso não é verdade do mundo. E eu vejo a minha limitação com os adultos. Todo mundo viciado nessa vida de querer ser agradado. Ninguém pode ser contestado, sempre lastreado no guito do Evangelho. Que eu não vivo advertindo ninguém de mim mesmo. Eu não vivo. Tenho absoluta certeza. Quando eu faço advertência, eu já vou para a advertência sabendo o que é que eu estou indicando. Então,
Eu nasci incapaz de ser marido, graças a Deus. Eu não sou marido. Eu não sou pai. Eu não sou pai não, minha gente. Eu não sou pai não. Não sou não. Eu adotei 3 filhos, eu digo assim, por acaso. Porque botaram na porta do ashram e outros que eu encontrei no Ceasa. Eu não sou pai. Eu não sou pai. Como é que um homem, que um filho chega e diz, meu pai, eu estou querendo que o senhor pague o abadá da banda Eva. E eu seja incapaz de negar. Porque ele vai se ofender, porque todos os amigos vão dançar o carnaval naquela banda e eu tenho que dar. Mas vocês imaginam que eu tenho vocação para ser pai? Eu não tenho. Eu não dou de jeito nenhum, nunca dei. Nunca. Nenhum deles nunca me fez, aliás, me fizeram muitas reivindicações. Eu nunca atendi nenhuma. Eu não entendo nenhuma. Aí é que eu vou dar conta do equívoco que eu cometi. Eu não sou pai. Por que diabo eu fui adotar 3 crianças? Eu não tinha jeito. As crianças foram botadas na minha mão. Botadas na minha mão, mas eu não sou pai. Esse Dharma, pai, eu não tenho a menor vocação para isso. Eu não tenho pena de ninguém, eu não tenho nada. Eu não entendo desse jogo de pai e filho, sabe? Dessa coisa do agradar para conseguir não sei o quê. Essas coisas todas, eu nasci sem entender. Eu sou assim, incapaz para isso. Eu só dou para ter uma relação com o instrutor e mais nenhum. Sabe por quê? Eu só olho o progresso, eu só olho o avanço espiritual da pessoa. Só, mais nada. Eu não olho nada. Eu não quero saber se eu vou agradar ou desagradar. A única coisa que me interessa é precipitar-se a ação para de verdade. Se tiver, vou realizar a ação. Dê no que der. É como na instituição. Eu sou instrutor de um pingo de gente, de uma instituição cheia de gente como essa. Eu não sou instrutor de todo mundo. Que eu não sou maluco. Eu não sou maluco. Eu sei que as pessoas não estão preparadas para receber para ter uma relação impessoal. Eu sei disso. Eu sei. E eu digo que mundo é esse? Porque no ashram, eu acho que Rubens, que é o ancião daí do Skype, sabe que eu vivia com os membros do ashram, era uma relação de instrutor e estudante. Você sabe que quando eu tinha para dizer uma coisa, eu dizia, seja lá quem for. Quando eu admoestava mesmo. Você sorriu, mas me diga, Rubens, você já me viu eu com amizade com alguém dentro do ashram? Você já me viu eu com preferência dentro do ashram e querendo agradar alguém? Então eu fico triste porque se acabou do mundo. O mundo se perdeu. Não tem mais ninguém para receber uma instrução espiritual. É rara a pessoa. É rara a pessoa para receber uma instrução espiritual. É raro o indivíduo acolher uma pessoa como instrutor. Que todo mundo está viciado de ser agradado. Viciado em ter do outro lado alguém que só quer lhe agradar. Eu me lembro da parábola de Jesus, quando Jesus convidou, quando o Senhor convidou
convidou para uma festa na sua casa todos os seus amigos. E incrivelmente, ninguém foi para a festa. Ninguém foi para a festa. Aí o Senhor disse aos servos: você vá pela rua e convide para essa festa qualquer pessoa que você encontrar. Seja ela um coxo, aleijado, seja ela feio, bonito, preto, cheiroso, fedorento. Quem você encontrar, convide. E aí a grande lição. Convide todos aqueles que você sabe que não tem possibilidade de devolver a você o que você fez a ele. É isso que é a relação de instrutor. Eu estou lá interessado que Fábio me dê nada na vida. Eu digo a ele todo dia: olha, quebrou hoje uma restauração aqui, estou com você, lascou. Eu digo a ele é que me faz os dentes. Eu digo, olha, se você pensa que me fazendo essas restaurações me impede de lhe admoestar na hora necessária, eu prefiro ficar com os cabos na boca e arrancar tudo. Não quero. Rubens, eu vivo querendo criar uma comunidade lá no São Francisco. É uma luta. Porque tudo ofende. Uma coisa impressionante. Acabou-se o tempo que eu vivia lá com aquelas 30 pessoas, 25 pessoas, seja lá com quem for, e a gente tinha uma relação de amor, sabe? Eu tenho um pedaço de tecido, viu, Rubens? Um pedaço de tecido de Marco, na qual ele escreveu no pedaço de tecido: meu pai, no dia do meu aniversário, aquele que zelou pela minha vida mais do que eu mesmo, seu filho Marco. O pedaço de pão vai para o memorial. Isso aí é o exemplo do que é essa relação entre o estudante e o aluno. É essa. Agora, professor ou professora que vive se simpatizando por um aluno que é bonito, que tem as pernas bonitas, porque isso, por aquilo, esse não é professor, não é professora. Não é. Professor verdadeiro, ele fecha os olhos, porque ele não quer ver quem está do outro lado, não. Ele quer ensinar. Ele quer ensinar unicamente. O único desejo dele não é de agradar, o único desejo dele é de fazer progredir. Eu sei perfeitamente quando eu lhe ofendo. Estou falando com você, Rubens. Eu sei perfeitamente quando eu lhe ofendo. Mas eu agora digo como meu pai: neca de pitipirida eu dou para você. Nada. Eu não quero nem saber se você se ofende. Na hora certa, eu disse, como disse a semana passada para você: o rapaz, tome vergonha para esse câncer da boca não voltar. Eu sei que isso é uma coisa forte, Rubens. Mas quem vai poder dizer isso a você, irmão? Quem você escuta como você me escuta? Mesmo com tantas discordâncias do meu pensar, não é? Mas eu tenho certeza que eu estou diante de você, eu ainda mantenho isso esses anos todos, esses 40 anos todos. Não quero com você nada diferente disso. Não quero lhe ver como amigo. Não quero lhe ver como nada. Eu quero lhe ver como sempre, enquanto você me aceitar. Eu estarei sendo para você essa pessoa. E pronto, e está acabado.
Eu me lembro que quando a Alexandra estava aqui em Aracaju, eu ofendia ela profundamente, porque eu precisava realizar uma missão. Escuta, ela vai sorrir já. Eu precisava realizar uma missão, ela se lembra disso. E eu disse a ela que precisava que ela voltasse para o Rio de Janeiro. Ela virou Satanás de rabo. Chateada, enraivada. Não, eu preciso realizar uma missão. E não pode ser com você aqui. E ela teve que voltar para o Rio de Janeiro, viu? No Rio Grande do Sul ali, que eu não estou vendo se eles estão ali, tem uma pessoa chamada Alexandre. Sabe? Por amor a ele, eu disse, ei, pode ir embora. Sai da fazenda. E eu vou com minha passagem está por dia tal. Eu digo, transfira. Alexandre é uma pessoa que eu amo. É uma pessoa que eu considero muito. Mas ele cometeu um equívoco e eu disse, pode ir embora. Mas um equívoco, desses equívocos que a gente tem que tomar providência. Eu não quis saber. Ele deve estar ali, eu não sei botar. Se não botava ali para olhar a cara dele, se ele está triste, se ele está invocado comigo, se ele está chateado comigo. Mas eu acho que não está. Eu já encontrei ele depois e ele estava normal comigo. Compreendeu o que é amor. Amor é isso. Amor não vê se é homem, se é mulher, seja lá o que for. Quero saber. Eu não vou tratar a Alexandra melhor do que você, Rubens, porque ela é mulher. Eu? Quero saber de nada. Ela que trata de cortar o cabelo curto para ficar parecido com homem, porque eu vou tratar do mesmo jeito. Eu não quero. É com ninguém daqui, nem com ninguém. Não adianta. Não adianta. Eu não perco esse fio da meada nunca na minha vida. Eu vou morrer instrutor. Pronto. Não quero ser amigo, não quero ser marido, não quero ser nada dessas coisas de ninguém. Não quero viver dependendo, não quero viver de rabo preso com absolutamente ninguém. Eu sei que eu vim para essa vida unicamente para trabalhar pelo progresso da humanidade. Eu sei que foi para isso. Péssimo instrutor. Mas eu fui instrutor e você até o último dia. Até o último dia. Não adianta que ninguém me transforme em outra coisa. Ninguém me transforme em outra coisa. Calma. Era isso que eu queria falar a você. Você ia falando, Rubens, porque eu pedi a você para falar sobre o Acha, não foi? E eu que sou uma matraca na mão de Pai de Novo, sabe? Não deixei você falar. Fale. Namastê, irmão. Namastê. E eu espero que daqui a 50, 100 ou 200 anos a gente possa redefinir isso que você está chamando aí de marido, pai e tudo mais, né? Porque, na verdade, isso ainda é um pouco do entendimento que é real que a gente vive, mas é daquele entendimento que a Bhagavad Gita critica, porque não tem o ranço do Vedanta. Né? Quando o Senhor Krishna diz para Arjuna, né, que ele não precisa se tornar um renunciante e abandonar o mundo, né, que o desafio tem que ser no mundo. Ou quando você, na tradução da sua Gita, você se incomoda com um verso que fala de uma situação tal que o yogi tem que procurar para que ele possa desenvolver o seu trabalho, essas facilidades que a tradução dizia que você não corretamente não gostou da tradução,
essa mesma facilidade agora, você estava reivindicando para você. Se Deus quisesse que você fosse casado, se Deus quisesse que você tivesse filho, ainda assim, no mundo, você teria que ter condição de ser instrutor. Né? Como Krishna, Deus veio dar esse exemplo, já que ele foi casado. Esse é o meu pensamento, sabe? Que eu acho que daqui a 200 anos, 300, se a gente for redefinir o casamento, você não vai falar em grihasta, nesse sentido de apego, nesse sentido passional que você se referiu, né? Mas sim, a única razão para duas pessoas se aproximarem é uma querer o crescimento da outra. Essa é a única razão. Se você ficar fazendo qualquer outra negociação, você não está falando mais de um casamento Shuddha, né? Então, essa parte, eu espero que o Shuddha Dharma tenha vindo para instalar isso ao longo do tempo, para que casado ou solteiro, tanto faz, porque Brahmacharya não necessariamente significa ausência de relação sexual, mas ela significa o modo como eu lido com essas coisas, né? E agora eu achei riquíssima a sua fala de hoje, e eu te agradeço por todos esses anos e por exemplificar tudo aquilo que está no Shastra, e não simplesmente falar teoricamente, né? Porque você exemplificou, e às vezes eu acho interessante essa sintonia à distância pela internet, porque no último mês, isso que você está discutindo no seu grupo da Gita, tem sido exatamente a nossa reflexão aqui em casa, eu e Cássia. E já estou dizendo nesses termos novos, eu estou redefinindo para você. Com relação aos 5 tintas que existia lá no Ashram, né? Inclusive eu fiquei até fazendo uma reflexão aqui em casa com o nosso grupo e com o Cássio, né? Queria terminar com essa fala para você. Os 5 shintas são a essência do Shuddha Raja Yoga, porque Vibhuti Shinta e Jnana Shinta, o nome disso eu posso traduzir como Bhavana. Sankalpa Shinta e Karma Shinta, o nome disso é o que a gente chama de Karma na disciplina do Shuddha Yoga. E o Brahma Shinta, obviamente, que é meditação. Então, quando presta atenção nessas excelências divinas, nesses 5 shintas, na verdade eu já dei conta de toda a disciplina do Shuddha Raja Yoga. Agora, uma coisa é falar disso como a gente vê no texto, ou fazia aqueles quadrinhos no Ashram, que depois eu copiava para tentar memorizar. Outra coisa é você se lembrar que Vibhuti Shinta é essa contemplação que pode ser das estrelas, ou pode ser da gramática do sânscrito, ou de uma equação matemática, mas é perceber essa beleza onde o sagrado se apresenta por trás de tudo. Então, e que isso muda as pessoas, é por isso que a gente se esforça tanto na prática do Dharma, que é exatamente esse exercício de perceber a unidade de todas as coisas, para que depois eu faça disso a minha meditação na ação. E assim aos poucos eu vou aprendendo a iniciar meus dias no silêncio das madrugadas, uma meditação silenciosa que vai então orientar todo o restante do meu dia. Então, eu só assim, eu acho que a tua fala ela condiz com a nossa realidade de hoje, todos nós necessitamos dessa demonstração, mas eu espero de coração que daqui a 250 anos você esteja errado, porque não faz sentido o mundo continuar com esse tipo de relação. Ô Rubem, quando chegar lá e você concluir que eu esteja errado, aí eu direi para você uma coisa que uma certa vez eu disse no Ashram, que foi um escândalo total, quando eu disse numa palestra: eu nunca errei. Você se lembra? Eu nunca errei. Nunca errei. E o pessoal muito curioso me perguntou: por que você nunca errou? Mas como é que eu posso considerar erro o que eu estou dizendo hoje, se está sendo dito à luz
do que é possível hoje. Daqui a 250 anos, como disse você, tudo isso estará unificado. Não existe Madhyama, nem existe Grihastha, nem existe instrutor, nem existe nada. Tudo é uma coisa só. Todas as relações se basearão no princípio do amor puro que uma pessoa tenha por a outra. Então, você não vai ter esse prazer de daqui a 250 anos dizer, você errou há 250 anos atrás. Eu digo, não errei não. Eu estava falando à luz do que era possível naquela época. Não é isso.